Bom, pessoal, aí está desculpem, o exercício. O exercício 4, tá? Que nada mais é do que a união soldada submetida a uma força F que é estática, tá? Essa força é de 1200. O aço que está sendo soldado é um ASTM A36 e o eletrodo que for usado na soldagem, ou que será usado na soldagem, é um eletrodo revestido do tipo E70XX. E a chapa tem 15 mm de espessura. Notem, pessoal, que a força não passa pelo centro geométrico dos cordões de solda, então você tem um carregamento excêntrico. Então isso aí já lhe afasta do exemplo 16.1 do livro. E do 16.2, que no caso é quando essa força F é dinâmica. É o próximo exercício, no caso acho que é o exercício 5. Tranquilo, então aí, professor, como é que é? Vamos usar a solda como sendo o cordão de solda como sendo uma linha. E o F, não é questão de opção da gente, mas ele já é um carregamento excêntrico. O exemplo 16.1, a solda está submetida a uma força que passa pelo centro geométrico. Tá, ok? Vou mudar esse desenho e colocar somente o cordão de solda e a distância que essa força F é aplicada. Aí está. O CG está a uma distância R dos pontos mais distantes. Esses pontos mais distantes já merece uma atenção da gente, porque o carregamento secundário devido ao momento ele é máximo nos pontos mais distantes. Você lembra? MC sobre I ou TR sobre J, onde o C é a distância, quanto maior o C, maior a tensão, normal, devido ao momento de flexão, e TR sobre J, quanto maior o R, maior a tensão de cisalhamento devido à torção. Beleza, professor, aqui o que é? É torção, é flexão? Bom, eu recomendo vocês ou não usarem, a observarem a figura do, do livro, que na verdade é uma figura meio que tabela, né? Eu não vou dizer que é uma tabela, mas é uma figura bem importante, a figura 1616. E lá vocês conseguem ver e tentar descobrir quando é que um cordão de solda está submetido à flexão ou à torção. Nesse caso aqui, a força F faz com que esse cordão gire em torno desse círculo aqui, que na verdade é um CG. Eu sei que ficou meio estranho, mas é um CG. Beleza. Outra coisa, as coordenadas CG são metade do comprimento 150, ou seja, 75, e metade da distância 90, ou seja, 45, tá bom? Devido à simetria da solda, você tem esses R, são todos iguais. Beleza? Bom, aqui isso que eu falei, né? O L importantíssimo, tá? Então o L antes era 180 mais a metade até chegar no CG que é 75, então dá 255. Acho que eu não errei as contas não. Se estiver errado, vocês corrijam. E a distância do CG até o cordão superior ou o cordão inferior é 45, né? Que é o Y barra. Aí estão uma representação das forças primárias e secundárias, tá? Eu acho que eu fiz uma representaçãozinha assim melhor. Pronto, aí está. Então vocês podem ver como a gente analisou em parafuso. Olha só, a força laranja é a primária, a força azul é a secundária. Vejo que nesse caso aqui a resultante da secundária com a primária, elas se subtraem. Nesses dois casos elas se somam. Então, devido à simetria do cordão, tanto faz você analisar este ponto quanto este. O resultado será o mesmo. Assim como o coeficiente de segurança, as tensões nesse ponto e nesse ponto serão as mesmas. Nesse caso, as tensões serão menores do que nos casos circulados em amarelo. Tá ok? Bom, e aí? E aí que eu coloquei aqui o seguinte, né? Esqueci de escrever. Na verdade, eu escrevi, não sei porque é que não veio. Esse vetor azul, que forma 90 graus com um raio, é a força devido ao momento de torção. E esta força laranja é a força, né, momento, não, é a força primária, né, devido ao cisalhamento direto. Laranja, cisalhamento direto. Azul, cisalhamento devido à torção, cisalhamento secundário. Professor, não há flexão? Não, não há flexão. Professor, não há tração? Não, não há tração. Tração seria se essa força F fosse na horizontal. Tá, ok? Então nós não temos esse caso aí. Tá, então como é que eu calculo a força resultante? É muito simples. Vamos pegar como exemplo esse que está desenhado aqui, ó. Aqui está
o triângulo, tá? Eu coloquei aqui o triângulo. Então a gente vai calcular esse ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ó. E no caso, um cateto é 75, o outro é 45. É fácil tirar a tangente desse ângulo, você faz do jeito que vocês acharem legal. E aqui eu coloquei esse ângulo θ, onde é que ele fica, ó. De tal modo que neste ponto, que é esse ponto bem aqui, ó, a resultante é a força azul cosseno do θ mais a força laranja. Então aqui está, ó, F tangencial, né? F devido à torção, cosseno de θ mais o Fs. O F é o F é a força devido ao cesariamento direto ao quadrado, porque as duas se somam numericamente, mais o Ft seno de θ, que é a força horizontal, né, devido à torção. Isso aqui você soma os dois ao quadrado, tira a raiz, então você tem a força resultante. Professor, por que você vai essa força resultante? Ora, aqui nesse caso a gente não calcula coeficiente de segurança, porque a gente está partindo do princípio que eu vou dar uma... eu estou querendo saber qual é a força que me dá a tensão máxima, ou seja, é como se o coeficiente de segurança fosse 1. 1. Então eu estou atrás de saber qual é a força que me dá a tensão máxima. Então eu comparo essa força com a tensão máxima para determinar o T, né? Só lembrando para você que o T é a garganta da solda, né? Tranquilo. E a gente tem essa relação que o T é raiz de 2, desculpe, que a perna é igual a raiz de 2 vezes a garganta. Então olha só como é interessante, eu calculo o FR, divido pela tensão máxima do eletrodo, calculo o T. Pegando o T eu multiplico por raiz de 2 e acho o W. O W eu tenho que verificar na tabela 16.2. Por quê? Porque lá na tabela 16.2 tem o valor mínimo do W para a espessura da chapa que eu estou trabalhando. Então suponha que você calculou aqui um W igual a 1. E lá diz que a espessura mínima da chapa, desculpe, que o comprimento mínimo da perna tem que ser 2. Então você vai usar o W da figura. Professor, eu calculei meu W aqui, deu 1. Lá na tabela diz que para essa chapa o W pode ser 0,5. E aí? Então seu W é maior, tá ok. Tá ok? E aí, professor, quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte. Calculou o W. Ele é maior do que o da tabela? É. Perfeito. Calculei o W, professor. Ele deu menor do que o da tabela, então use o valor da tabela. Pronto. É isso aí. Tá ok? Então, essa questão de solda nada mais é do que determinar o W. Professor, tem questões que o W é dado. Quando tem questão que o W é dado, muito provavelmente você vai calcular o FR ou a tensão admissível. Certo? Se for dada a força que a solda recebe, for dado a perna ou a garganta, vocês calculam a tensão admissível. Então, sempre vai ser não vou dizer um sistema, mas sempre você vai ter dois desses aqui. E o terceiro você calcula. Certo? É isso aí. Vou parar aqui.